Boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver, porém, este está com um gostinho especial. Um podcast inédito, gente. E eu resolvi realmente fazer esse podcast inédito, porque o assunto é sério. E eu trouxe duas profissionais incríveis, que eu, Melissa, confio e assino embaixo, que me acompanham há tempos já. E a gente sabe que notícias espalham aí muito rapidamente e temos algumas notícias, principalmente de algumas situações que vêm se repetindo ao longo do tempo com profissionais, vamos falar assim, incapacitados, inqualificados, vamos falar assim, mas é um alerta para você, que é o nosso paciente, que procura por um sonho, que procura por uma estética ali, né, por aquela questão de autoestima elevada e acaba caindo em situações indesejáveis e virando um transtorno e até mesmo custando a própria vida. É o que a gente vem falar hoje aqui nesse podcast inédito, devido aos acontecimentos aí recentes com uma influencer, né, que vocês conhecem bastante e perdeu a vida exatamente numa situação de busca de um sonho. Até quanto que vale esse sonho? Então, eu convidei a doutora Sarina aqui e a doutora Thaísa, que já esteve conosco várias vezes no programa Saber Viver, profissionais qualificadas, capacitadas. E, gente, vamos conversar um pouquinho com essas duas pérolas aqui sobre o PMMA. Você já ouviu falar nisso? Boa noite, bem-vindas, viu, queridas, ao podcast Saber Viver. Obrigada por receber a gente. Com certeza, sim. E é um assunto polêmico, né, Thaísa? Porque as pessoas ainda não aprenderam a pesquisar o profissional que elas entregam à sua vida. Verdade. Às vezes a pessoa procura muito preço e não procura o profissional capacitado. Então, não só no PMMA, em todo o procedimento que você vai fazer, seja ácido hialurônico, seja PMMA, o profissional tem que ser capacitado e ele tem que ter muito treinamento para aplicar aquele produto no paciente. E eu falo até mais um pouquinho, né? Como eu venho dessa área da saúde, eu falo, gente, hoje a estética, ela é saúde. Graças a Deus, ela é reconhecida. Desde 2002, nós tivemos reconhecimento da profissão estética. Então, assim, por que ainda as pessoas procuram estar naquele caminho do mais barato, escuso, sabe? Aquele caminho, assim, dos famosos sites de compras coletivas, né? Porque acabaram, mas não acabaram ainda dentro da mente dos profissionais que atuam à frente no mercado da saúde. E eu vejo que a maioria das vezes a gente também não pode só apontar para o profissional, né, Sarina? Porque o mercado, ele sacudiu, cai de penca. Vamos falar sério, nós temos, né, gente? Dentro do Brasil, a gente tem um sistema de fiscalização muito rígido, né? Então, o profissional, ele é gabaritado, a vigilância sanitária, ela precisa certificar e autorizar o funcionamento daquela clínica. O produto, por exemplo, o PMMA, só existem 2 fábricas no Brasil que têm esse produto com o selo da vigilância sanitária. E é muito interessante porque o PMMA, ele vem com nome e sobrenome, ele tem um número e para aquele médico que ele foi, ele é rastreado. Então, toda pessoa que vai fazer um procedimento com PMMA, ela tem o número dela e se ela buscar na fábrica, tá lá, foi para a doutora Thaísa. Então, ele é todo amarrado, né? E tem selinhozinho holográfico, tudo certinho. Quer dizer, mas o PMMA, ao contrário do que todo mundo pensa, ele é um produto muito caro. Muito caro. Então, toda vez que houve um problema com o PMMA, todas as vezes, a gente sempre está investigando, todas as vezes, o PMMA não foi caro, foi barato. Então, foi bebê. Ou seja, foi produto não foi PMMA, adulterado, né, gente? exatamente. Não foi PMMA. E ele leva a fama, mas é o produto adulterado. E, inclusive, é considerado crime hediondo usar um produto adulterado na saúde, né? As pessoas não sabem. É a vida. É a vida, nós né? falamos, você está entregando a sua vida na mão daquele profissional. É fato que nós, como pacientes, vocês estão aqui como profissionais, eu vou falar de mim como paciente, não sei de todo esse processo, né, de rigorosidade, de como que ele chega até aquele profissional, mas, ao mesmo tempo, o Dr. Google tá aí, né, gente? Nós temos aí uma facilidade hoje com as redes, com os veículos de comunicação da pesquisa daquele profissional.
Sim. E, sinceramente, peraí, se vocês estão aqui falando que ele existe todo esse rastreamento, procura, liga, sabe? É verdade que essa clínica recebe, né? Tem cadastro disso? Não tem? Cobra, né? Esse registro do profissional ali. Então já fica uma dica aí de ouro para você que a doutora Sarina falou aqui. O PMMA autêntico, original, é um produto caro financeiramente falando, não tem esse risco, porém, contudo, todavia, portanto, ele é rastreável. Então, já, se você tem em mente que quer utilizar, já procura, então, no profissional, se ele tem realmente esse registro. Já fica a maior dica aí, né, Sarina? Porque esses 2 produtos, eles são autorizados pela Anvisa, né? Ele é todo regulamentado para uso médico, então ele não pode ser vendido para outro profissional. Agora, o mercado negro existe, né? Então, a pessoa, quando ela vai economizar no procedimento, que é um procedimento caro, ela, com certeza, ela não vai ter esse produto. Então, todas as vezes que a gente vê alguma polêmica em volta desse produto PMMA, ele não foi PMMA. E é muito interessante que a mídia, ela faz questão de mostrar quanto que a pessoa pagou. Então, por isso que a gente consegue saber. E os valores são 10 vezes menos do que o valor que é pago para uma clínica séria, para onde a gente usa o PMMA, que eu falo, né? De forma correta, e o PMMA autorizado pela Anvisa, né? Bom, nós estamos aqui falando desses detalhes, mas eu quero explicar um pouquinho para o nosso telespectador também o que é o PMMA. E eu acho que, doutora Thaisa, você tem toda esse domínio, você com muita maestria atua na sua área clínica médica com o PMMA, com toda a segurança, respeito ao próximo. Explica pra gente o que é o PMMA. O PMMA é um biopolímero compatível e ele é usado na medicina há pelo menos 80 anos. E na parte estética a gente usa ele há pelo menos 30 anos. E ele teve evoluções. Então existe o PMMA antigo, de primeira geração, segunda geração, e existe o PMMA atual, que é autorizado pela Anvisa, que é o PMMA de quarta geração. Então eles são microesferas sólidas e ele age como um bioestimulador. Ele tem a mesma ação do Sculptra, do Radiesse, do Elancê. Então, o mecanismo de ação do PMMA é idêntico aos outros bioestimuladores. A diferença é que ele não é absorvível. Então, o PMMA lá de trás, antigo Metacril, que hoje em dia nem é autorizado pela Anvisa, lógico, como a doutora Sarina falou, existe no mercado clandestino. Ele trazia algumas intercorrências que hoje no PMMA de quarta geração a gente não tem. Então, o PMMA de hoje, ele tem o tamanho específico da partícula, que é de 40 micra, ele tem o veículo específico, que é a carboximetilcelulose. Então, ele tem toda uma regularização para hoje ele não ter as intercorrências daquele PMMA antigo. Ótimo. E quem pode passar pelo procedimento de PMMA? Eu quero ali, vamos colocar, porque a gente sabe que são inúmeros os benefícios, a gente vai falar, mas quem pode fazer realmente o uso? Pacientes rígidos, igual nesse caso que estourou na mídia dessa influencer, ela estava com uma infecção urinária prévia. Isso já é contraindicação absoluta de qualquer procedimento estético. Gente, qualquer, né? Qualquer um. Você não faz um procedimento invasivo, a não ser que seja extremamente necessário, um motivo de saúde, você não faz um procedimento em uma paciente que já esteja com uma infecção prévia, tá? Pacientes com doença autoimune não podem fazer, pacientes com fibromialgia também a gente evita de fazer. Então, tem uma seleção de pacientes que a gente pode ou não pode aplicar o produto e a quantidade necessária em cada paciente. Uma paciente magrinha não vai conseguir colocar a mesma quantidade de uma paciente que tem um músculo maior. Então, a gente tem essa seleção de pacientes. É muito importante passar pela consulta médica para avaliar cada caso. Eu ia falar isso agora. Então, assim, para a utilização é de suma importância toda essa avaliação clínica ali. Já começa por aí. Seu médico está pedindo avaliação para você usar. Olha o risco nessa área, né? Olha o risco aí, já são alguns aqui citados pela doutora Thaisa, mas olha o risco que você tem, porque às vezes nós também nem sabemos que estamos, né, ali tendo alguma comorbidade, a gente também é pego de surpresa às vezes, mas é importante exatamente essa consulta prévia, essa boa anamnese, todos esses exames laboratoriais em dia aí, para que a gente possa
tá cuidando da nossa autoestima, mas Uhum. sem perder a vida, né, gente? Exatamente. Vamos falar, eu acho que a vida não tem preço, né? E é um sonho, né? E quais são as utilizações do PMMA na área estética que todo mundo quer, Thaís? Ele age como bioestimulador, então ele é um excelente estimulador do colágeno. Ele estimula muito mais colágeno, 60 vezes mais colágeno do que um Sculptra, por exemplo. Então ele ajuda nessa firmeza de pele, ele volumiza em uma certa quantidade, ele volumiza numa concentração de 30%. Então para glúteos, para facial, para correções, a gente trabalha muito além da estética com correções de glúteos de pacientes que passaram por outros procedimentos e que ficaram com sequelas de outros procedimentos, e são correções que outro produto não consegue entregar. Por exemplo, a bioenxertia, né? A lipoenxertia. A lipoenxertia é colocação de gordura. Eu vejo muitos casos da Thaís onde... Porque a gordura é do próprio paciente, então o organismo também, né? absorve de forma diferente. Então, fica muito deformado, né? Então, a pessoa, ela às vezes busca um cirurgião plástico para fazer uma correção, fica bonitinho ali alguns meses e depois começa a absorver e fica realmente, assim, deformado, E né? tem muita gente, eu falo por mim mesmo, eu tenho uma retração muscular por causa da ginástica olímpica, porque todo mundo que fez ginástica fica aquela retração, aquele buraquinho lateral. A depressão e por mais que tocantérica. você enxerta a gordura, ela vai ser consumida, né? Vai. Neste caso, então, o PMMA é uma boa solução. Em caso de prótese de silicone, muitas vezes essa prótese ela tem uma contratura, ela fica com marcação indesejada e o paciente fica com uma deformidade nos glúteos. Então, a gente trabalha muito com essa correção também. Não é só a questão da paciente, eu quero aumentar o bumbum. Não, são pacientes que estão com a autoestima abalada, que estão com a qualidade de vida abalada por conta de alguma deformidade prévia que elas tinham. Coisas que a gente não conseguia corrigir sem o PMMA. Tem alguns exemplos aí, não tem, Eduardo, pra gente colocar aqui pro paciente ver, inclusive de bumbum da doutora Thaís aí realizado com o PMMA. E, gente, olha isso. Essa é uma paciente que ela tinha uma prótese de silicone. Não sei se vocês conseguem perceber ali em cima, essa prótese bem marcada. Fica bem marcado em cima, né? E o bumbum bem retraído lá embaixo. Então, esse tipo de correção somente... Teve outra vida, né? Outra vida, muda a qualidade de vida. A pessoa fica animada até colocar um biquíni, né, gente? Exatamente. Vamos e convenhamos, ainda mais a mulherada, né? Verdade. Tem outra, olha que legal. Isso, ela lateral, tinha né? uma simetria. Primeiro, ela tinha uma simetria muito grande e uma depressão trocantérica. Ela tinha uma deformidade glútea. A gente não conseguiria corrigir isso com a lipoenxertia. Essa depressão, ela é terrível. Ela é terrível. E a dela é bem pronunciada, né? Você vê que Sim. E é dos dois lados, né? Dos dois E de um lados. mais que o outro, né? Sim, porque essa paciente também tinha uma escoliose. Então, pra gente deixar essa paciente um pouco mais simétrica, um pouco mais harmônica também, a gente Ficou precisava do lindo, ficou procedimento. lindo. Parabéns por esse resultado. Isso, a paciente com uma retração muito grande da pele, marcava mesmo o bumbum. A gente precisava soltar essa retração e volumizar para ter uma correção para a qualidade de vida dessa E paciente. ajuda também nessa flacidez, né? O que Sim, você disse, muito, porque são 60% a mais do que os bioestimuladores nessa ação, né? A qualidade de pele muda muito. Então, a qualidade de pele também muda muito, né, Sarina? E agora, assim, coloquei, não estou satisfeita, não quero mais. Existe possibilidade, estou falando aqui, gente, como uma pessoa leiga e que vocês estão aí também, com certeza, me acompanhando. Existe possibilidade de retirada desse produto? Não existe. Por isso tem que ter uma boa conversa Precisa antes. ter uma boa conversa, um bom rastreio antes, porque ele é um produto permanente. A gente não retira PMMA. Por isso eu estranho muito quando as notícias falam, retirou o PMMA. A gente já fica assim, é muito difícil retirar o PMMA. A gente retira silicone industrial, hidrogel, a gente consegue drenar esse produto. O PMMA, ele fica presinho ali no músculo, ele não sai de onde a gente colocou. Tanto que ele não migra. Então não existe Não tem o como PMMA migrar. Migrou, ele não migra. Gente, quando vocês falam de, tipo assim, silicone... Industrial. Ô, gente, entra nos meus ouvidos até com dor aqui. Ainda Até existe com dor. muito, Melissa, existe muita clínica clandestina ainda aplicando silicone industrial e falam que o pior é que é isso, eles falam que é PMMA, Pior é que o Vendem danado como PMMA. Porque a PMMA celebridade, ela vai e faz PMMA. E aí ela conta que o bumbum tá redondinho porque fez PMMA. Então os famosos fazem PMMA em clínicas, né, estéticas já certinhas, faz com médico. E aí, só que elas vão pagar um valor
alto nisso. E aí, o seguidor dessas celebridades, ele quer ter o bumbum igualzinho, mas ele não tem condição de pagar aquilo, então... Aí recorre a essas clínicas. Não, é igualzinho, a pessoa ludibria, né? Essas pessoas, coitadas. E aí elas falam que é PMMA, lógico, porque ela está indo buscar aquele produto que a celebridade fez. Só que não é, né? Mas, doutora Sarina, você como uma médica tão conceituada, né? A gente te acompanha já aí, vamos falar de quantidade de tempo, gente, mas já deve ter lá para 6, 7 anos que eu acompanhei a Sarina me acompanhou no meu processo clínico. É de entristecer, não é? Não? É de entristecer. Você vê um profissional que estudou, tá ali na medicina e não preza pelo mínimo do juramento, que é a vida. A gente fica preocupado, assim, porque no passado era mesmo que a gente tinha um propósito. O médico, ele ia ser médico porque ele queria servir. Hoje a medicina, ela se profissionalizou muito, né? E muitas universidades, então as pessoas vêm para ser médico porque querem ser famosos. Eu estou fazendo 30 anos de formado, então assim, eu sou de uma outra era da medicina e a gente está muito assustado com o pouco envolvimento do médico, com o ser humano que está ali. Eu sempre falo com meus alunos, ali é pai ou mãe de alguém, ou filho de alguém. Você tem que sempre lembrar que ali não é um objeto, né, de você ganhar dinheiro. Isso não é, isso aí é secundário dentro da medicina. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está vendo, né? A profissão, né, na área da medicina e da estética, vamos falar assim, que, né, que até essa... domina aí essa área da medicina estética, ficou realmente muito prostituída. Tem uma banalização, uma palavra assim, até pesada que eu uso, mas até para os meus alunos eu usava isso. É isso mesmo. Você está aqui pela vida ou pelo R-cifrão? Sabe? Porque quantos alunos eu pegava na faculdade que estavam ali simplesmente pelo R-cifrão. Eu não sei o que eu vou fazer isso aqui, que isso aqui dá dinheiro. É a profissão do ano. Então, e a gente fala assim que a culpa, né, eu não sei se a gente poderia usar esse termo, mas ela é dividida. Por quê? Tem o profissional que está ali, que não tem envolvimento com a sua saúde, que ele está só para poder ganhar dinheiro e usa produto clandestino, comete crime, que é um crime hediondo, inclusive, mas tem o outro que está economizando, que sabe. As pessoas sabem, porque isso é noticiado o tempo todo, né? Que os bons produtos, eles custam mais caro mesmo. Então, nós tivemos até um caso muito interessante de uma paciente, ela tinha muita tristeza com o bumbum dela, e ela vendeu um carro Uno dela, e ela falou, não quero saber, mas eu quero o meu melhor bumbum. Sonho, né? O sonho dela. E depois de algum tempo ela voltou, porque ela já levou muitas pacientes para nós, e ela começou a namorar com um homem lá, não sei nem se casou, mas estava lá noiva. Que ele tinha uma BMW, ela falou assim, eu troquei um Uno por uma BMW, por causa do meu bumbum. Hein? Boa troca. Então ela ficou feliz, arrumou um namorado, mas é exatamente isso, estética por estética, ela não pode existir, é o cuidado que a Thaísa sempre tem, a pessoa, eu quero um bumbum enorme, ela falou, não vou fazer, eu vou fazer proporcional. Ela recusa muitos pacientes, se não tiver um perfil, né, e se não for apropriado para aquilo, porque fazer por fazer a gente não faz. Então, assim, essa questão de não ser reversível. Então, a gente não faz muito, a gente sempre faz pouquinho de cada vez. Para quê? Para que a pessoa vai acostumando. Né? A gente, normalmente, ela volta para pôr mais, assim, quase que 100%. Mas não sempre eu ponho mais também. Mas nem sempre ela aceita pôr mais. Porque a gente tem que ter esse cuidado, né? A pessoa, ela vai ficando meio que viciada no procedimento. E a gente vê, né? Hoje, pessoas que estão deformadas, com a boca desse tamanho, com as bochechas, né? Muito feio isso. Então, tem que ter esse discernimento de cuidado com o outro, mesmo se o outro quiser. Não é assim, né? Eu acho que é ética, né, gente? Ética. Começa por aí, né? Sim. A palavra toda, principalmente para nós profissionais, é ética. Se você não tiver ética profissional, você já perdeu totalmente o respeito pelo próximo, né? E tem muito aquelas situações também assim, eu quero um bumbum igual esse, eu quero uma boca igual essa. As pessoas não entendem que nós somos seres únicos, né? A genética, ela é individualizada. Ainda não conseguiram fazer uma genética Ctrl+C, Ctrl+V ainda, né? Estão tentando, né? Porque eu acho que a beleza está justamente
parte aí na individualidade de cada pessoa. Cada um tem sua beleza, cada um facial, corporal, cada um tem o seu biotipo. Não existe um bumbum ou uma face igual a outra. E vamos falar um pouquinho das famosas intercorrências que infelizmente acontecem devido a não ser mesmo, né? Primeiro fator é que a gente já considera que não está utilizando o produto adequadamente e o correto, né? Mas as pessoas estão ficando um pouco viciadas nessa harmonização facial, que eu já estou perdendo, que eu estou falando que não é harmonização, é desarmonização. Porque, gente, tá passando, já passou dos limites, vou falar, nem tá passando, né? Já passou dos limites. E introduzindo, né, todos esses produtos, assim, boca, bochecha, como o Samina falou, e as pessoas acham que pode tirar depois, né? Não gostei, tira. No caso do ácido hialurônico, você pode retirar, sim. Sim, o ácido, mas a gente tá vendo o PMMA, às vezes, as pessoas colocam o PMMA na boca. O PMMA, ele tem regiões adequadas de ser colocado. O PMMA não foi feito para colocar na boca. Então, viu, mulherada? O PMMA ele é feito para regiões profundas. Então, a gente coloca dentro do músculo, encostadinho no osso. Então, se a gente pode fazer no rosto, mandíbula, mento, mas boca, bigode chinês, olheira, não são lugares para aplicação de PMMA. Infelizmente, a gente ainda tem que continuar com ácido hialurônico todo ano. Tem que fazer repondo. Não tem jeito. Porque o PMMA, por ele ser permanente e por ele não sair de onde a gente aplicou, quando a gente coloca ele numa região superficial, quando a gente vai envelhecendo, com flacidez de pele, não é que o produto migra, a pele desce, a gente percebe um derretimento facial sem nenhum produto. Natural, né? Natural. Se a gente tá com um produto permanente e esse produto vai junto do lugar onde ele colocou, ele vai ficar marcado, ele não vai ficar legal a longo prazo. Ele pode dar algum nódulo visível, e aí sim é difícil de tratar o nódulo. Também não é retirando esse nódulo que trata, que teve um caso desses dias da paciente que colocou o PMMA na boca sem saber, foi tudo errado, né? Fez com um profissional que mentiu sobre o produto, falou que ela era ácido hialurônico, aplicou PMMA, e foi num profissional que não entendia de PMMA, indicou a retirada daquele nódulo, aí mutilou a paciente num nódulo que seria tratado de forma medicamentosa. Então, assim, outro erro de aplicação em região superficial são nódulos que são tratados de forma medicamentosa, não precisa retirar o produto, mas é uma intercorrência chata de tratar. Então, assim, produto permanente em região profunda. Região superficial, produto absorvível. Então, nós vamos falar que já começou tudo errado, né, gente? Porque já aplicou em região que não podia. Eu fico, assim, escutando vocês falarem e me dá dor no coração mesmo. Falar, gente, como pode o profissional fazer isso? Porque o paciente, ele tá realmente leigo na situação. Ele, vamos falar assim, ele está totalmente leigo. É muito triste, porque chega assim, como a Thaísa se tornou uma referência, chega muito caso de pessoas que aplicam o produto, ou outro produto, ou às vezes até a lipoenxertia mesmo, alguns tipos de malformações que fica impossível de corrigir. Então, não é sempre que a gente consegue corrigir. A gente já corrigiu vários casos, principalmente lipoenxertia chega muito. Agora, quando a pessoa vem, por exemplo, aplicou hidrogel, porque a gente pede a tomografia e dá para ver na ressonância magnética, né, dá para ver qual tipo, não dá para saber assim, a fórmula química, mas a gente sabe que não é o PMMA. Então, alguns casos a gente se abstém de fazer, porque realmente já é um produto ali que já está reagindo, então a gente não pega, né? Então, não é só isso, se der errado, vai corrigir. Não é qualquer caso que tem correção. Silicone industrial e hidrogel, tem muita, principalmente silicone industrial, a gente ainda recebe muita paciente que na pré-consulta, né, na hora do agendamento, fala, não, eu já apliquei PMMA, eu queria colocar mais. E todo mundo que já fez qualquer tipo de procedimento, seja um Sculptra, eu peço ressonância magnética. E já aconteceu muitas vezes do paciente chegar lá com a ressonância magnética e eu na hora, não é PMMA, o que você tem no bumbum, é algum outro produto. E eu não posso fazer nada ali em cima. E a paciente sai desolada do consultório. Não, eu tô aqui já babacada. Porque se eu recebo uma notícia é muita paciente, tá, Melissa? Não é pouca. Se eu recebo uma notícia dessa, eu acho que... Não é pouca paciente, são muitas pacientes que chegam achando que tem PMMA no bumbum e tem outro produto. E aí, nesse caso? Se não tiver com nenhuma intercorrência ali no momento, ela pode esperar, mas geralmente eu encaminho para o cirurgião plástico para fazer a retirada desse produto.
Mas mesmo retirando, então, quando não a gente não é faz o mais nada. PMMA, a gente ainda consegue, com alguns casos, vamos falar assim, né? Não vamos generalizar, porque cada caso é um caso, mas ainda dá para, pelo menos essa paciente que já foi lesionada ali, já foi enganada, ainda tentar não passar por situações piores. Tá, a retirada continua sendo difícil, mesmo do silicone industrial, porque é difícil tirar tudo. É um líquido dentro do seu corpo, é difícil você drenar ele todo. Mas você consegue retirar parte do produto, sim. E imagina conviver com isso, né, Sabrina? E é muito mais frequente do que as pessoas imaginam, porque as pessoas só veem os casos que são escandalizados, né? Mas é muito mais frequente do que, eu fiz PMMA, porque muita gente que acha que fez PMMA e não teve intercorrência, tá achando que fez PMMA ainda. Então, quando chega pra gente para aumentar, eu quero pôr um pouquinho mais, eu quero corrigir, que não ficou tão bom, e aí a gente pede a ressonância, a gente descobre que não é o PMMA, assim, a pessoa, vou atrás do médico. Gente, quem está ali nos acompanhando agora, Sarina, a gente a gente tá levantando uma situação muito séria aqui, porque eu tenho certeza que muitas pessoas foram em busca, né, desse sonho de estar ali fazendo uma estética, mas podem ter sido enganadas. Sim. E esse é um dos grandes motivos da polêmica. E você, Thaisa, como referência mesmo, doutora, nisso, não já pensou em fazer uma campanha? Todo mundo aí, que tem alguma coisa, vamos lá. Porque, gente, isso é muito sério, porque você pode conseguir até salvar a vida nesse momento, porque ainda não gerou uma intercorrência. Verdade. Passa isso pela sua cabeça, porque agora me assustou um pouco disso, A gente faz essa campanha, assim, a gente sempre fala sobre isso no Instagram, fala sobre isso com as pacientes. E não só suas pacientes, mas eu falo assim, as pessoas estão aqui nos acompanhando. Você está falando que foi, que passou por esse processo e fez alguma, né? Se você não recebeu um selo com números, né? Se a pessoa, porque uma coisa interessante, por exemplo, no caso dessa menina que morreu, uma das coisas que foi um indício de adulteração do PMMA, porque o PMMA ele vem numa seringa pronta. Você não tem que manipular. Ele vem prontinho para ser aplicado. Porque ele é estéreo. Até. Não é bom que se manipule o PMMA, porque ele vem na seringa estéreo. Você vai colocar ele dentro do corpo estéreo. Se você pega, tira ele da seringa e manipula, gente, você vai infectar o produto. Óbvio. Até o ar, né? Isso. Exatamente. Então, esse caso foi misturado. A pessoa que acompanhava a Aline no procedimento disse que viu ela misturando e tirando de um frasco, né? Então, você que fez um procedimento, que falaram que é PMMA, então, recebeu o selo, tem um número rastreável, você recebeu, você viu ela aplicando, você viu que as seringas eram todas lacradas, viu abrindo, né? Então, isso tudo. Não lembra de ter visto, busca um médico e faz uma ressonância, porque pode não ser PMMA. E aí, não sendo PMMA, mesmo que a doutora Thaisa já falou que não é tão fácil, mas um cirurgião plástico consegue melhorar isso, né? Até para não ter uma futura intercorrência. Até para não ter uma futura intercorrência. Porque pode ser que você nunca tenha, mas pode ser também que você tenha, e aí... E costuma de ter, o hidrogel tem isso, de fazer uma infecção tardia, né? Que aconteceu com aquela... Com a André Surak. André Surak, foi exatamente isso, foi um hidrogel, e ela teve uma complicação tardia, acho que 5 anos depois. Ela fez uma lipo, e nessa lipo ela teve uma infecção na lipo e essa bactéria chegou no hidrogel. E aí ela proliferou ali dentro do hidrogel, fez um biofilme, que é de difícil tratamento, e aí tem que retirar o produto para a gente conseguir tratar essa infecção. Então, vamos pensar de uma forma bem, assim, tosca. Se você passa até por uma infecção urinária, que seja que é algo comum, né? Principalmente em nós mulheres, né? E você tá aí com um produto que você nem sabe o que é injetável, imagina essa bactéria vai pra lá. É muito interessante isso, porque eu postei agora há pouco tempo. O risco é bem maior, né? E muita gente fala, eu fiz PMMA e migrou. Aí a gente já sabe que não é PMMA. Eu fiz PMMA e eu tive um problema, né? Eles colocam lá, de infecção tardia. Não é PMMA. Ou é adulterado. Então, assim, foi bom que a gente viu o tamanho do problema que é. Porque muita gente que acha que fez, não fez. E a polêmica vem daí. Porque esse paciente, ele chega no pronto atendimento
com alguma intercorrência, o médico que está no pronto atendimento, ele não entende de PMMA. Ele não sabe o que é PMMA, o que é hidrogel. Isso é muito... a pessoa tem que ser muito especializada nessa parte para ela saber qual que é a diferença dos produtos. E aí, no laudo do médico vai estar o quê? A paciente está falando, fiz PMMA. No laudo do médico vai estar intercorrência de PMMA. E aí, o coitado do PMMA. E aí, o coitado. O coitado do PMMA aí, o legalizado, coitado do né? PMMA, registrado, legalizado, Isso. correto, sofre as consequências. Como ele não pode falar, né, gente, se defender. E, Melissa, o PMMA não é só usado na estética, não. O PMMA ele é usado como cimento ósseo na ortopedia. Um Muito PMMA de utilizado na 90%. ortopedia. É tipo 1 litro de PMMA, 90% para fazer um cimento ósseo, por exemplo, pro quadril. É mais quantidade do que a gente usa nos glúteos. O PMMA ele é usado para simular calota craniana. Numa neurocirurgia, quando você tem que repor a calota craniana, é PMMA que é utilizado. Você já viu alguém com, não tive rejeição do PMMA na calota craniana que eu usei? Não existe Às vezes o paciente nem sabe que utilizou o Nem PMMA sabe, para fazer nem essa sabe. Então você que tem um cimento ósseo, uma calota craniana, você tem PMMA no seu corpo e você não sabe. E você não sabe. Então, assim, e foi utilizado de maneira correta, Exatamente. adequada. Então não é só estética, muitas áreas da medicina usam o PMMA. E de Eu forma estou segura. literalmente chocada. Chocada. E as pessoas me conhecem, já sabem. Eu fico aqui até sem fala, porque, gente, é muito mais grave do que a gente possa imaginar. E por isso eu parabenizo já de antemão vocês duas, porque eu sei, né, a competência da doutora Sarina e você aí também, Thaís, né, toda essa profissão de estar realmente assustada e estarem aí levantando essa pauta mesmo. Por isso nós estamos fazendo aqui um podcast inédito, porque os casos têm sido alarmantes e ainda não estão todos na mídia. Como elas já fizeram essas pesquisas internas ali, e olha que elas atendem, eu conheço a Sarina atende o mundo, gente, não é só aqui em Belo Horizonte, né, Sarina? Sim, É o o mundo. mundo. Então, assim, é muito sério isso. E aí, o que a gente pode fazer, sabe? Eu acho que essa que fica a nossa maior preocupação como comunicadores também de uma informação de qualidade e vocês como profissionais qualificados, capacitados, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? O que fazer? O que vocês orientam os pacientes, as pessoas que estão nos acompanhando, que vão ver esse podcast também mais pra frente? Com certeza vocês vão disparar esse aviãozinho, porque vai falar assim, minha amiga tem alguma coisa injetada, deixa eu passar pra ela agora pra ela saber o que é. Já pensou o que isso pode repercutir? O que vocês vão poder auxiliar? Tem aí um plano de ação, gente? Socorre a gente! Eu acho que a educação do paciente, quando eu falo paciente, é do público mesmo, vou fazer um procedimento? Coloca o CRM, o CRO, o CR, o que seja, no Google, para pesquisar qual que é esse profissional que está aplicando. Pesquisar clínica também. Tem alvará sanitário? Não tem? Deixa eu ver. Já teve paciente lá na clínica que deixa eu ver se é o alvará sanitário. Isso é muito legal. Eu acho isso ótimo. fantástico. Eu acho ótimo. Chega no lugar que você vai fazer. Aqui, deixa eu ver se é o alvará sanitário. Ele está atualizado? Tem alvará para esse procedimento que eu vou fazer? Pede. Então, assim... E o selo da medicação. Deixa eu ver o produto, deixa eu ver a caixa, deixa eu ver o selo, deixa eu ver o número do lote, porque ele é rastreado. Então, essa pessoa vai ter que ter um número do lote. Você pode ir lá e saber, esse lote foi entregue para a doutora Thaísa. Deixa eu ver quantas seringas. Não, vai ser 20 seringas. Deixa eu ver as seringas no final. Foram as 20 seringas? Foi tudo PMMA mesmo? Foi tudo que seja ácido hialurônico mesmo? Pede pra ver o que tá sendo colocado em você. Vou fazer um preenchimento no rosto? Deixa eu ver a seringa do ácido hialurônico que você tá colocando em mim. Deixa eu ver o potinho da toxina botulínica que você tá colocando em mim. É importante. Né? Porque as pessoas também... É o problema que tá tendo muito, né? A adulteração de toxina botulínica. Muito Isso comum. A gente já falou muito, gente, ano passado. E eu vou te falar que na pandemia, então, meu Deus, a harmonização facial da pandemia, eu acho que eu aqui, como responsável pelo veículo de comunicação, eu nunca entrevistei tanta situação de... Pois é, e o profissional que é sério, ele adora que o paciente peça isso, porque mostra que ele está preocupado e a gente fica super lisonjeado dele pedir esses registros, essas coisas, porque mostra que ele está valorizando o que a gente tem ali de seriedade, de ética, né? E quando a maioria não vai ter, né, Sarina? A gente sabe disso. É uma curiosidade, essa menina... A Thaísa faz parte de um grupo, existe um grupo fechado de médicos que
estão, assim, autorizados e habilitados a usar o PMMA e que só usam o PMMA, né, o regulamentado pela Anvisa. E essa menina, ela chegou a sondar uma médica em Brasília e pediu o orçamento para ela, uma médica séria, e ela falou, não, achei muito caro. E ela postou no grupo o print, olha, ela passou por mim e não quis fazer. Ela fez vários orçamentos com médicos, na verdade, não foi como médica só. Ela chegou a pesquisar um cirurgião também que fazia PMMA. Não sei se foi motivo de valor, não sei se foi motivo de, essa profissional tá famosinha, né? Ela Enfim, pagou R$3.000. mas ela pagou bem menos. Num procedimento que é, no mínimo, umas 4 vezes isso. Né? Não, gente, aí é aquilo que nós falamos, né? Recai sobre nós profissionais, que somos competentes, sérios, mas ao mesmo tempo a gente pôde ver que ela, né, não vamos saber o que ela buscou, se foi preço, se foi fama, se foi realmente outra situação, mas custou a vida dela. Mas negligenciou a vida dela. Mas assim, ela entregou de bandeja a vida dela. Ali nós temos uma intercorrência, esse Eduardo colocou ali pra gente, que eu queria te perguntar, sabe? Olha isso, é muito sério, gente. Isso aí tem cara de silicone industrial, esse tipo de mancha ali. Tá vendo? Então é hidrogel ali. É hidrogel. A Vanessa, que a gente até comentou aqui, né, Thaís, do caso dela, e olha aí, ó, hidrogel. E foi um caso onde, no início, ela falou para todo mundo que era PMMA, e depois ela teve Ela tem hombridade. PMMA nos glúteos, a Andressa, mas a intercorrência dela foi na perna, onde ela tinha hidrogel. E ela falou isso publicamente. Isso foi muito legal da parte dela, assim, porque ela não deixou noticiar, né, como se fosse o errado. Né? E ela teve esse cuidado, ela fala isso na mídia com muita tranquilidade, que era o hidrogel. Né? Ali naquela região, né? Então já percebe-se por isso aí que realmente PMMA, lá, não deu problema. Não deu problema. Não. As pessoas ainda têm muito tabu sobre o PMMA, as pessoas têm muito receio. Eu, particularmente, falo por mim, tá? Eu sou uma pessoa que tem... Agora nem tanto, mas porque a gente tá aqui conversando, mas eu tinha muito receio. Mas eu também tinha. Né? Então, assim, a minha retração... Antes de eu estudar o PMMA, igual outro dia uma seguidora perguntou quanto tempo que eu aplico. Antes de eu aplicar o PMMA, eu fiquei 2 anos estudando o PMMA. Porque existe essa desinformação em volta dele. Então, quando você forma em medicina, não tem lá uma matéria que é vamos estudar sobre PMMA. Não existe isso. Você forma leigo em PMMA, em bioestimuladores, em estética. Então, você tem que estudar sobre o ácido hialurônico, sobre o PMMA, para você entender sobre isso. Então, eu fiquei 2 anos estudando o PMMA para eu entender que ele era seguro, para eu confiar no produto, e hoje eu tenho PMMA no corpo inteiro, para eu confiar no produto, para eu começar a aplicar esse produto. Então, assim, o médico que ele forma, ele não vai saber sobre o PMMA. Ele só vai saber sobre o PMMA se ele pegar para estudar o PMMA. Entendeu? Legal. E isso é muito importante, né? Essa dedicação. Mas, voltando um pouquinho naquela pergunta que eu fiz, existe um plano de ação? Que vocês a gente não tem como aí, plano de ação, mas essa ideia sua foi maravilhosa. Mas assim até como auxílio, sabe? A levantar essa bandeira. Se você recebeu, né, algum tipo de implante, né, que seja glúteo, nas coxas, e foi falado que é PMMA, e você não tem o rastreio disso, você não tem o registro disso. Você não viu a seringa? Não viu a seringa. Busca um médico para pedir uma ressonância magnética, porque pela ressonância magnética é possível diferenciar se foi PMMA ou outra substância. Nós temos aí, Eduardo, até o Instagram da clínica de vocês, não tem? Nós colocamos lá para que as pessoas que estão aí nos acompanhando possam, às vezes, estar entrando em contato com as meninas. A doutora Thaísa aí, ó, podem chamar a doutora Thaísa, né, doutora? Fica à vontade. Pelo seu Instagram aí, ó, e falar, preciso de um atendimento, marca uma consulta, né, doutora? Sim. Porque, com certeza, gente, às vezes você tá achando que foi PMMA e não foi, e você pode estar com a sua vida em risco, isso é muito sério. Eu tô um pouco impactada aqui, porque eu falo que é muito sério. É muito sério. E eu sou apaixonada com a área da estética. Eu venho dela. Mas, apesar de tudo, graças a Deus, eu venho dela com muita consciência, com muita responsabilidade. Eu sou da época da medicina da sua mãe. Então, a gente tem um outro ritmo de trabalho, né? De seriedade. E que bom que a gente também passou isso para nossa geração, né, Sarina? Que eu fico muito feliz em ver isso nas nossas gerações, porque é trabalhar
trabalhar com a vida, gente. Sim. Vida não tem preço, né? É um valor imensurável, imensurável. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, até para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, um pouquinho dos atendimentos lá da clínica, o que as pessoas podem encontrar além, né, dessa questão do atendimento PMMA. Conta um pouquinho pra gente, porque eu sei que o trabalho de vocês é bem sério. A gente trabalha com não só o PMMA, toda a área da estética a gente tem lá na clínica, a área tem endocrinologia, da nutrologia, ginecologia, temos muitos profissionais na clínica. E dentro da estética, a gente faz harmonização facial, a gente foi pioneiro em transplante capilar dentro de Belo Horizonte, né? A Thaísa foi para a Turquia quando ninguém ia na época, a Thaísa foi aprender o transplante capilar lá na Turquia. Então, a gente tem vários produtos lá de estética, mas todos assim, nós somos muito cuidadosos. Por exemplo, já nos ofereceram milhares de aparelhos, onde a gente ia ficar milionário, mas a gente só faz o que a gente assina embaixo. Então, se eu não tiver um resultado, eu falo o seguinte, nosso paciente precisa sair de lá e falar, uau! Se falar, melhorou um pouco, para mim não tá bom. Não tá bom. Então, só serve para a gente se falar, uau, as nossas pacientes que fazem harmonização facial ou que fazem harmonização corporal, né? Porque o PMMA, ele pode ser feito na coxa, no peitoral, às vezes, para realçar quem malha, não é para poder colocar música em quem não malha, Não, né? e paciente também, acho que foi semana passada ou retrasada, paciente com alguma lesão, eu atendi um paciente com lesão de ombro, ele não consegue mais malhar peitoral, a gente fez um preenchimento de peitoral, para ele ter uma estética agradável devido a essa lesão que ele teve. Ele não consegue trabalhar essa musculatura. Um pouquinho, né, essa ele pode, olha para você ver, os casos que eu nem sabia, você vê, pode ajudar muita gente, mas nós lá só se for realmente para resolver a sua vida, para te transformar. Nós temos como princípio te transformar para ser feliz. É a felicidade do paciente que nos interessa. Então, mesmo que ele nos peça de joelho algo que a gente não concorda, a gente não vai fazer. Então, a estética facial, ela é importante, desde ser feito com naturalidade, né? A Thaísa cuida de mim aí há uns 8 anos, 7 anos, sei, eu tenho 54 anos, e você vê assim, e ela... Praticamente, esse ano você deve ter o quê? Encostado em mim uma vez com Botox. Um Botox, sim. É muito pouco. Então, a gente tem que ser comedido na estética e buscar clínicas que façam isso para você, né? Então, assim, se vocês tiverem dúvida, não precisa marcar consulta, pode perguntar dentro do Instagram mesmo, né? A gente tem uma equipe para responder vocês, a gente tem uma equipe de suporte. Então, nossa equipe hoje é grande para ajudar. Então, podem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Esse aí era careca. Gente! Né? Estamos passando alguns procedimentos aí, né, dentro da clínica. Homens hoje têm nos buscado muito, né? Eu ia perguntar isso para vocês agora. Para aumentar a mandíbula, né? Hoje está existindo, assim, uma diminuição sérica dos níveis de testosterona nos homens jovens. Isso é uma tendência e a medicina está tentando descobrir por quê. Então, Sarina, você tem a resposta. Eu tenho certeza. Nós sabemos. Mas ainda está em pesquisa. A resposta, né? Porque assim, a doutora Sarina é muito competente na área da endocrinologia, da nutrologia, né, Sarina? Existe um processo de emasculinização do homem. Não é que o homem está afeminado. Exatamente. Ele está emasculado. Então, o homem, quando ele não tem uma postura de guerra, uma postura de luta, de provimento, né? A gente sabe o que é o instinto masculino. Então, o homem, a testosterona, ela acompanha o que nós somos, né? Todos os hormônios acompanham o que nós somos. Então, você vai ver que hoje os rapazes de 20 anos, eles não têm uma mandíbula. E a mandíbula, ela é estimulada pela testosterona, né? Então, esse rosto mais másculo. Então, a Thaís é muito buscada, às vezes, para aumentar um pouquinho aqui o zigomático, para aumentar a mandíbula, para que o homem tenha uma característica mais masculina. Traço mesmo, né? Mais masculino. Isso. E é interessante porque essa semana mesmo, filho de um político famoso aí, buscou a gente para fazer, mas ele não tinha ainda a formação pronta, né? Ele ainda era muito jovem. E a Thaís falou, não faço. E um colega falou, pode deixar que eu faço. E aí o pai não deixou que o menino fizesse.
Por quê? Aí, ó, olha a irresponsabilidade. Acho que ele queria um Ainda preenchedor está, permanente. Ele queria um preenchedor Eu até permanente. ofereci o ácido hialurônico, porque assim, o ácido hialurônico vai sair, não tem problema. Mas a gente não faz um preenchedor absorvível, permanente em né? alguém que ainda está em formação. Ele era muito novinho, ainda ia formar mandíbula, ainda mudar a estrutura do rosto dele. Então, o permanente eu não E deixei de o que eu acho muito interessante, conhecendo o trabalho de vocês, né, um pouco mais de perto, é exatamente essa junção, sabe? Eu acho que lá na clínica você tem um suporte muito grande da parte, né, médica mesmo, nutrologia, endocrinologia, coçarina, e as pessoas precisam entender isso, que nem todo mundo vai crescer da forma que o outro cresce, nem todo mundo vai amadurecer da forma que o outro cresce, uns vão ficar mais ali, o hormônio vai desenvolver ainda, a própria idade óssea, né, influencia bastante. Então a gente via no máximo, na minha época, o que eu via lá atrás era a busca pelos GHs porque queria ficar com essa masculinidade, queria pegar tudo, e eu tive acompanhamentos com profissionais muito incríveis do meu filho, que era estatisticamente muito baixinho, e que falaram, não vamos introduzir, não vamos, porque a idade óssea dele é atrasada 4 anos. Então, se ele ainda vai desenvolver, e essa responsabilidade é muito grande. Sim. Então, quando você traz isso para a área da estética, para a área da seriedade na saúde, seja com a aplicação de PMMA, com a aplicação de outros, né, nutrientes, a toxina, o próprio ácido hialurônico, você tem um suporte ainda lá dentro do trabalho de vocês, uma equipe, eu não falo nem mais multidisciplinar. Né, porque vocês já passaram do multidisciplinar, né, gente? Hoje a gente estão tem com uma equipe gigante com tem vocês. ginecologista, tem clínico, tem dentista, porque a parte de mento, a parte de boca a gente deixa pro dentista, pro oromaxilar fazer. Então, cada um faz o que é da sua especialidade. A Olha gente que legal. não tem aventureiro. E o anestesista, né? Porque, por exemplo, Sim. o caso do fenol, né? A gente veio como pioneiro nessas aplicações desse fenol mais profundo, mas sempre em ambiente hospitalar, Preparado né? para receber, Tipo, né? um bloco cirúrgico com o anestesista do lado. Tem todo um processo que cada procedimento exige, que a gente respeita isso muito. E a gente vê que não é uma constante isso no meio estético, né? E realmente não é constante mesmo. Agulha no palheiro. Né, Sarina, agulha no palheiro. Que bom que nós temos vocês aqui pertinho da gente, principalmente aqui em Belo Horizonte, as duas estão aqui localizadas. A clínica fica onde, Sarina? Nova Lima, No lá Vila da Serra. no Vila da Serra. Conta pra gente o endereço, pra gente passar aí. Orozimbo Nonato 102, é no edifício Icon, ele é muito conhecido lá. Ah lá, ó. E o WhatsApp da É um clínica é andar aquele inteiro ali? lá do edifício. Isso. Ai, ótimo, ó, o WhatsApp da clínica. Thaís, eu queria que você falasse, voltando um pouquinho do assunto do PMMA, o que mais que você, na sua profissão, você já viu e que pode ser de alerta para quem está nos acompanhando? De alerta, eu acho que é essa conscientização dos produtos mesmo, porque a intercorrência ela vem ou do produto errado ou do profissional errado. Porque até mesmo o PMMA, eu falo muito isso, o PMMA em mãos erradas pode ser o PMMA autorizado pela Anvisa. Ele em mãos erradas ele vai ter intercorrência, porque ele é um produto que não nos permite erros. Ele não pode ser usado como agulha, por exemplo, porque ele pode levar a uma obstrução de um vaso sanguíneo. O PMMA é autorizado pela Anvisa. Então, as mãos que estão aplicando esse produto também são muito importantes. Ele exige uma técnica para ele, uma profundidade para ele. Então, mesmo que se você chega na clínica PMMA autorizado pela Anvisa, esse profissional ele tem que ser muito capacitado para o uso do PMMA, porque eu não consigo reverter isso. Então, um acidente, uma intercorrência com o PMMA, é difícil de tratar. Tem que buscar a experiência do médico, profissional. Né? Não é só, ele fez todos os cursos, ok. Mas se ele não tem experiência, porque fazer curso Gente, é a muito prática fácil, que né? faz, né? Um bom Então, você profissional. tem isso hoje, as mídias, elas ajudam isso, né? Confere-se que todas aquelas fotos que estão ali mostrando dentro do Instagram, dentro do Facebook, são da clínica realmente. Quer dizer, não faça nenhum procedimento com pressa, né? Pesquisa muito, vai atrás, conversa com outros. Muitas vezes o paciente fala, posso conversar com algum paciente? A gente dá uma lista de pacientes, olha, pode ligar para quem você quiser, pode ir atrás de quem você quiser. E a gente dá uma lista. Conversa com outras pessoas que fizeram, né, para saber se aquilo ali realmente... Então, o que você tem que ver é a técnica, o produto e principalmente a experiência.
E isso é muito importante, porque acaba vocês levantando uma outra situação. Que aqui nós só comentamos sobre intercorrências de produtos que acabam sendo ali mascarados com o nome de PMMA e não são. Mas o próprio PMMA também, ele pode acontecer intercorrência. Então, até para você fazer, utilizar, passar pelo procedimento, tem que ser algo muito bem procurado. Sim, esses dias né? no Instagram eu falei do exemplo do carro. O carro, se ele for dirigido por um bêbado, por exemplo, ele é um instrumento perigoso. Ele pode levar a um acidente, a óbito de alguém. Indiferente à marca, né, Thaís? Não é o problema, não foi o carro. É quem estava dirigindo esse carro. Um carro nas mãos de um condutor habilitado, ele já não tem mais esse risco. Qualquer procedimento estético é a mesma coisa. Um PMMA nas mãos de um profissional capacitado tem o risco, né, de 1,88%. Agora, o PMMA numa mão de um profissional não habilitado, a gente já não consegue nem mensurar mais esse risco. Isso é muito sério, gente. Então, assim, fica uma lição aqui pra gente, né? Que tem o desejo de corrigir alguma imperfeição, de aumentar e volumizar também, porque realmente é muito sério. A gente precisa, como diz a Sarina, não ter pressa. Exatamente. Não ter pressa, você vai estar utilizando algo ali que não é, né, retirado, é definitivo. Então, vamos ter consciência, sabedoria, procurar bastante. E eu parabenizo mais uma vez, assim, a seriedade de vocês. Nós estamos ali até passando no Instagram um pouquinho de vocês aí, para as pessoas conhecerem, né, os procedimentos, o que vocês falam. E é muito sério isso, gente. Viu? E eu sei que a doutora Sarina também tem um canal, né, Sarina, que você está sempre lá falando de tudo, dando altas dicas. Eu acompanhei algumas vezes nas minhas cirurgias, eu fiquei lá, ó, acompanhando as dicas da Sarina, curiosidade, a gente fica, né, amiga? Tudo assim, vamos ver se está certo, se não está. Quando a gente tem alguém de confiança, de referência, a gente sabe disso, né? E a preocupação é essa mesma, é divulgar informação de qualidade para que as pessoas possam preservar melhor a vida delas. Sim. Gente, vida não tem preço, a gente já cansou de falar isso aqui. E não adianta você chegar e ligar para a doutora Thaís e falar assim, Thaís, eu quero um bumbum igual ao de fulano. Né, Thaís? Primeiro a gente tem que ver se você pode ter algum bumbum, depois a gente vê como é que vai ficar seu bumbum. Para depois você falar assim, aí a gente pode, né, Sim. Thaís? E qual que é a metodologia aí do atendimento para as pessoas que estão nos acompanhando, queiram entrar em contato? Como que é feito tudo isso, Thaís, lá para você? A gente tem muitas executivas que estão ali quase que 24 horas disponíveis para responder os pacientes, para agendar. A gente tem uma pré-avaliação, então antes de agendar a consulta, eles já perguntam se está tomando algum tipo de suplemento, se já fez algum procedimento antes Isso de tudo agendar. pode ser feito online. Sim. A gente já tem uma equipe que recebe as pessoas que têm curiosidade, então ela tem uma pré-consulta, é feito online, mas é feito com a pessoa, não é robô, né? É uma videoconferência, né? Uma vídeo pré-consulta, e aí sim, então há um pré-filtro aí das pessoas que podem se candidatar aos procedimentos. Aí sim, tá tudo bem, aí se tiver que pedir algum exame, já vai fazer os exames, já pede os exames, a pessoa já chega já prontinha para que a gente possa avaliar, tá? Então tem isso todo é muito interessante, cuidado porque vocês já eliminam ali aquela ansiedade, né? Já faz E a gente tira exame, todas as chega, dúvidas, as meninas são muito bem treinadas, tira todas as dúvidas. Doutora Sarina, você continua atendendo? Eu continuo atendendo. Porque, gente, ela dá aula, ela vai pra internet, ela é multitarefas. Hoje eu atendo muito por online, hoje quase que 60% da minha consulta é de pessoas fora do país. Hoje eu estou atendendo muito, por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho muitas pacientes, mas eu atendo aqui também. Porque eu estou com um projeto, né, MM, que é o projeto de emagrecimento. Nós já estamos com mais de 1.500 mulheres dentro do projeto. Então, aí nós temos outros projetos. Agora, nós estamos no meio de um desafio chupa-pança, que são 40 dias para secar. Então, eu estou nessa também. Então, eu já perdi 700 gramas, porque eu tenho pouco para perder. Mas nós estamos no meio de um desafio e vamos embora. Tem muita coisa para fazer. Fala aí desse desafio, chupa-pança. E tá todo mundo agora querendo saber como que faz. O desafio são 40 dias. Está aberta ainda as inscrições. Eu tenho um acompanhamento neurocomportamental, então tem áudios diários que a pessoa ouve, tem um exercício que ela tem que fazer, tem
os planos alimentares que foram elaborados por mim, junto com o nutricionista, são 3 planos diferentes. E da última vez nós tivemos uma média aí de perda de peso de 10, 12 quilos, até 15 quilos nós tivemos em 40 dias. Então agora, só que agora eu estou mais rigorosa ainda, então a gente espera às vezes até ter uns resultados melhores aí, vamos ver. Mas a gente consegue ter isso aí, uma perda de uns 10, 12 quilos nesses 40 dias. Mas ainda está atendendo, né? Estou atendendo. Isso que é o mais importante. Atendendo. E Thaisa também está atendendo freneticamente, né, Thaisa? Sim. E a gente, na parte estética também, a gente tem muito paciente que vem de fora, faz o procedimento, volta. Vem para Belo Horizonte só para fazer o procedimento, né? Porque o Brasil hoje é referência estética e o bumbum brasileiro é o bumbum mais famoso do mundo. É o sonho de consumo, então, né, como gente? a Thaís, dentro do Brasil hoje, ela se tornou uma referência, as pessoas encontram ela, né? Mídia social, e vêm. Já vieram da Bélgica. Uma paciente da Croácia. Nem sabia. Da França, dos Estados Unidos vem muito. Portugal também vem. Portugal também vem muito. Gente, que bacana. Coloca na lista, Thaís, a minha consulta. Tá colocado, então. Vamos colocar a família agora também com a doutora Sarina nesse chupa-pança. Vambora. Gente, gratidão mais uma vez, viu, a participação de vocês. Muito importante a gente estar sempre falando um pouquinho, levantando esses questionamentos, viu? Agradeço de coração mesmo. E contem sempre com a família Saber Viver. Thaís, você já conhece, também Sarina já conhece um pouquinho mais tempo. Contem comigo para o que vocês precisarem, viu? E vamos levantar essa bandeira aí. Vambora. Vamos acender essa luz aí para quem passou por um procedimento e que ainda tem dúvida que não seja o PMMA, uma vez que vocês, né, trouxeram esse alerta, e pode procurar o Saber Viver, que eu encaminho também para a doutora Sarina e para a doutora Thaís, entre em contato com elas também, vamos tentar aí pelo menos eliminar, né, as maiores consequências futuras, porque isso aí já vai ser um grande ganho, né, para a nossa área da medicina mesmo, que é cuidar do próximo com respeito, com amor, né, e salvar vidas. Gratidão, viu, meninas? Nossa, gratidão eu que agradeço, mesmo. nós que agradecemos, e estamos sempre à disposição, sempre que você precisar da gente é só chamar. É isso aí, então esse foi mais um episódio do podcast Saber Viver, esse podcast inédito. Olha, dispara agora para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque vocês viram que o assunto era sério. Quando eu falei que era inédito, porque é sério, vocês sabem o quanto que eu amo a vida, o quanto que eu luto por ela. Então, nós estamos aqui numa campanha mesmo muito séria para você, tá? Tá se auxiliando e ajudando outras pessoas também. Amanhã, lembrando que tem programa Saber Viver às 8h45 da manhã na sua, na nossa TV Alterosa. Gratidão, Estúdio Art Beats, mais uma vez conosco. Eu aguardo todos vocês, tá bom? Amanhã. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.